Salve pessoal, aqui é o Pato falando diretamente de Belém do Pará. E eu vim falar com vocês sobre a série do momento, né, que já estreou há tem um tempinho já, inclusive, na Netflix, e que tem total afinidade, né, com vários conteúdos que já saíram aqui no canal, que é a adaptação, né, do quadrinho premiadíssimo O Eternauta, né, de Hector Oesterheld e Francisco Solano Lopes, que foi adaptado para uma baita de uma série da Netflix, que já estreou agora, 30 de abril, já está estouradaça em mais de 20 países. Vamos falar sobre a série do Eternauta. Bom, e para você que veio em busca de informações sobre a série, fique tranquilo. Essa resenha aqui não tem spoilers ainda, tá? E claro que eu tenho que falar um pouquinho sobre a história em quadrinhos, O Eternauta. Ela foi criada na década de 50, como eu falei antes, né, por Hector Oesterheld e Francisco Solano Lopes. Se você quiser saber um pouquinho, né, mais sobre essa obra, nós temos alguns vídeos aqui no canal que eu vou deixar na descrição e no final também. Vou deixar os cards aí espalhados aí. Mas o resumo eu vou contar aqui para vocês. Essa obra, pessoal, lançada na década de 50, viu? É uma coisa que deve ficar muito bem clara. Hoje, né, nas séries da Netflix e streamings e cinema e tudo mais, é relativamente comum até, na realidade, nós vermos séries e filmes com essa pegada apocalíptica, né? Estilo The Walking Dead, Guerra Mundial Z e por aí vai. E o que é que Eternauta tem de diferente? Primeiro, pela originalidade. Tá certo, apesar de ter lançado em 1950, já existiam outras obras, principalmente na literatura. Guerra dos Mundos está aí, né, para dar o exemplo, de distopias, né, ou de futuros em que a humanidade ela é ameaçada por forças desconhecidas e muito superiores, quer seja em termos de força, quer seja em termos de tecnologia. E no que é que o Eternauta se diferencia? Os autores, pessoal, centraram essa série, o palco principal onde acontece, ao invés de acontecer sempre em Nova York, né, ou em Londres, ou algum outro tipo de cidade ocidental e tudo mais, toda a história acontece em Buenos Aires, né, na Argentina, por tabela, América do Sul. E isso faz toda a diferença para que a história ela tenha um pé um pouquinho mais próximo, não apenas da verossimilhança, não sei se seria o termo correto para se utilizar aqui, mas no sentido de fazer com que os leitores se identificassem ainda mais com os seus protagonistas. E por que eu estou falando protagonistas? Porque nessa série, pessoal, que está sendo estrelada, né, pelo Ricardo Darín, que faz o personagem, vamos dizer assim, principal, Juan Salvo, ele pode ser considerado, sim, o protagonista, não apenas da série, mas o personagem Juan Salvo também é um dos protagonistas da história em quadrinho também. Mas uma das maiores características aqui, e vamos voltar um pouquinho para o cerne da história, é que Buenos Aires, nesse caso aqui, em 1900, a história, apesar de ser feita entre 1957 e 59, ela é centrada praticamente uma década na frente. É o momento em que, nos quadrinhos, Juan Salvo, né, aparece literalmente do nada, do éter, para um escritor de quadrinhos. Olha a coincidência aí, o Oesterheld talvez aí, né, fazendo a metalinguagem, e justamente contando para ele que um belo dia, né, numa data que vai ocorrer, a Argentina, Buenos Aires, na realidade o mundo, vai sofrer uma sequência de ataques, né, de desgraças, né, de catástrofes que vão praticamente ali dizimar a humanidade e fazer com que os poucos sobreviventes tenham que lutar pela sua própria vida. O primeiro ataque é uma neve, né, que assim que a pessoa tem um contato, ela desfalece. E isso é apenas um estopim de várias bombas ainda maiores que vão acometer o mundo, nesse caso mais específico, a Argentina e mais específico ainda, Buenos Aires, com Juan Salvo e seus amigos
e familiares. E aí existe um dos grandes diferenciais aí, tá? Também na história. Pois, ao contrário, geralmente, né, dos filmes de catástrofe e tudo mais, geralmente existe o herói, o cara absoluto, o cara que faz a diferença, é o cara que é o, né, vamos dizer assim, o elo da mudança ali, daquilo que vai acontecer. Não é bem assim que Osterheld, com a arte espetacular de Solano Lopes, e por tabela também, a série da Netflix, que é fiel a essa essência, de mostrar que não existe apenas um herói absoluto, mas sim coletivo, um grupo, a união, a comum união de talento, força, inteligência, resistência. E resistência aí, vamos pegar essa palavra aí que está muito em voga, mas que quando essa obra foi lançada, ela foi com essa pegada muito antes dessa palavra virar moda. Já que Eternauta, ele evoca, como toda obra, né, que é um pouco fruto do seu tempo, ela busca, né, na época quando ela foi feita, o mundo ele ainda sofria, sabe, aquela aura, a sombra, o temor, né, nuclear até, da Guerra Fria. E é com esse aspecto, vamos dizer assim, fora obviamente também as condições políticas da Argentina que se acirravam cada vez mais e que iriam culminar logo depois numa ditadura, fizeram com que Osterheld e Solano Lopes dessem o seu recado de forma bastante sutil, mas cirúrgica, tornando essa obra ainda mais pertinente quando você entende melhor o contexto histórico, social e político quando ela foi escrita. E nesse contexto, pessoal, a série da Netflix, ela mantém a situação do herói coletivo, principalmente. O Han Salvo, ele nunca está sozinho, vamos dizer assim. Muitas vezes o Han Salvo, inclusive, com perdão do trocadilho, ele é salvo pelos seus amigos, na realidade a maior parte do tempo, né? Ele faz também a diferença, obviamente, só que é sempre dentro de um contexto de uma equipe. Mesmo quando ele tenta fazer alguma coisa sozinha, sempre tem alguém o amparando, o auxiliando. E isso aí é mérito do diretor, um dos roteiristas da série, Bruno Stagnaro, que com o apoio também de Darín, que além de protagonizar, ele também é um dos produtores da série, contaram com o apoio, a consultoria, né, de Martin Osterheld, um dos netos de Osterheld, cuja família sofreu e muito, tá, pessoal? Uma tragédia na época da ditadura argentina. Isso eu já comentei justamente nos vídeos que eu já mencionei e que eu vou deixar nos cards aqui. Mas vocês vão me dizer assim, qual é a diferença dessa série para todas as outras que a gente já viu? De novo, as mesmas características que eu falei sobre a história em quadrinhos, os diferenciais dela foram mantidos na série da Netflix. Então você vai ver Buenos Aires sendo o palco justamente dessa batalha da humanidade pela sobrevivência, e também, além de eles tentarem sobreviver, eles vão ter que tentar descobrir qual é a origem, afinal de contas, desses ataques, dessa neve mortífera. O que é que está acontecendo? É o mundo que está acabando? Nós estamos sendo invadidos? É uma doença? O que está acontecendo, afinal de contas, para que o mundo, as pessoas estejam sofrendo tanto, morrendo desse jeito? E o mais importante, existe esperança diante de situações tão implacáveis? Tudo isso vocês vão descobrir nos 6 episódios da série da Netflix, de aproximadamente 1 hora cada um, e que a história não vai se encerrar apenas nessa primeira temporada, tá? Estão previstas para elas 2 temporadas, a segunda temporada já está confirmada, creio que inclusive eu acho que já deve ter sido filmada já e deve estar na fase de pós-produção. Mas o fato é, a história toda que está contida aqui nesse volumão aqui, né, na primeiro volume de Eternauta, que existe um segundo volume que, por sinal, a editora Pipoca Nanquim prometeu lançar ainda em 2025, mas a história, por si só, nesse volume, ela é fechadinha, início, meio e fim. Início, meio e fim, que a Netflix promete nos entregar em 2 temporadas. Então dá tempo de vocês assistirem esses 6 primeiros episódios, que vão justamente mostrar o contexto de Juan Salvo, numa bela noite com seus amigos, jogando poker, vão passar justamente por a primeira noite, esse primeiro momento em que a neve vai cair sobre Buenos Aires e fazer com que todos eles, enfim,
todos os aparelhos tecnológicos, tudo deixe de funcionar, pelo menos os tecnológicos mais modernos. Mas, de novo, eu não vou entregar spoiler aqui, mas o grande fato é, uma das frases que mais vocês vão ouvir é: o velho ainda funciona. Então, diante desse ataque em que teoricamente nós estamos todos na escuridão, literalmente, nós vamos ver justamente os sobreviventes desse primeira noite, desse primeiro ataque, tentar sobreviver e tentar descobrir um pouco mais sobre o que é que está por trás deste ataque. Esse basicamente vai ser o mote principal dessa primeira temporada, né? É a humanidade, os amigos do Han Salvo, a família dele, tentando se reencontrar, tentando lutar, tentando sobreviver e tentando descobrir um pouco mais sobre o que é que está acontecendo. Tudo isso, pessoal, em 6 episódios, muito bem escritos, muito bem produzidos. Para quem já viajou para a Argentina, ou quem quiser, né, obter maiores referências e easter eggs, é a coisa mais fácil que tem, porque o que não falta é páginas de jornais, de periódicos, e da Argentina, inclusive, pegando as referências dos pontos principais aonde acontecem, né, acontecem os embates, acontecem os momentos mais sensíveis para a história, incluindo aí, que isso aí de novo é muito fiel ao que aconteceu nos quadrinhos, boa parte desses pontos, dessas praças, dessas ruas, também foram palcos de reuniões, de rebeliões populares contra governos ditadores, entendeu? Ou seja, momentos-chave em que, de novo, o povo, os heróis coletivos, fizeram a diferença. Isso vocês vão ver em abundância em Eternauta. E para quem lê o quadrinho e acha que não vai ser surpreendido com a série, cara, tá aí uma boa surpresa, pois muita coisa da ordem dos acontecimentos que acontecem nos quadrinhos foram mudados. Mas, de novo, tudo isso em prol da história. Funciona. Em determinados momentos funciona até um pouquinho melhor, tá? Determinadas situações são melhor explicadas visualmente, vamos dizer assim. Acho que devido, né, ao fator adaptação de uma história em quadrinhos para uma série, né, um produto televisivo e tudo mais. Então, tem coisas ali que vão acontecer, personagens que são às vezes aparecem logo no início da história em quadrinhos, vão aparecer bem mais depois, lá para trás, na série. Lembrando de novo, não estou contando spoiler até mesmo porque a série ainda não acabou, né? Vai ter uma segunda temporada. Então, se prepare para ver algumas surpresas e algumas soluções interessantes para dilemas e problemas de continuidade, problemas de uma adaptação, já que os quadrinhos acontecem na década de 50 e a série acontece nos dias atuais. Então eles arranjaram soluções interessantes para contextualizar e trazer a história para os dias atuais, levando-se em consideração, sabe, muita coisa sobre tecnologia que poderia mudar, né, diante de um contexto atual. Então você vai se surpreender muito assistindo a série. Mas me digam aí, já viram a série? Ficaram curiosos para saber do que é que se trata a série? Eu recomendo muito que vocês a assistam e também leiam o quadrinho, que agora ganhou uma roupagem toda especial pela editora Pipoca e Nanquim. Espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa resenha. Me digam, deixem nos comentários se vocês já viram a série, o que é que vocês acharam dela, qual é o que é melhor, né? Gostaram da adaptação? Acho que o quadrinho é melhor por enquanto, já que a história ainda não acabou? Me digam aí o que é que vocês acharam. É muito importante a opinião de vocês. E meu amigo e minha amiga, aguardem novidades aqui no canal. E se você não estiver fazendo nada, vá ler um bom gibi ou assistir uma boa série. Até a próxima.